Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Aqui é o professor André Holanda e você está no seu canal Pregando Biblicamente, um canal dedicado à homilética, ou seja, à arte da pregação. Eu estou gravando este vídeo aqui, minha gente, num domingo, às quase meia-noite, 23h55. Eu desejei gravar este vídeo para lembrar a vocês o desafio que nós todos temos de intitular os nossos sermões, ou seja, de identificarmos títulos que sejam anunciados para o nosso auditório, para os nossos ouvintes, assim que a gente iniciar o sermão, para que eles saibam acerca do que a gente vai falar. É importante, portanto, que a gente apenas não abra o texto bíblico, e que a gente comece a falar, mas que a gente, ao enunciar o título, os nossos ouvintes já terão noção acerca do assunto que será tratado ao longo do sermão. Então esse conteúdo pertence aos passos iniciais para o preparo do sermão, para o sermão, não é? Lembrando que o que eu estou fazendo aqui são indicações, são caminhos, trilhas, mas você, para ter uma formação mais aprofundada, para que você tenha mais condições, melhores condições de trabalhar, de criar, desenvolver e pregar o seu sermão, você é convidada a fazer o meu curso Pregação Excelente, o curso online, que está as informações estão aqui na descrição deste canal, no trailer inicial que você encontra. Ali você tem a informação sobre como é o curso, visto por dentro, quais são os bônus especiais, são 5 bônus, gente, espetaculares. E o valor, que é um valor simbólico, irrisório, de R$ 47, tá? Agora, voltando aqui para o nosso vídeo, gente, a questão do título é uma questão importante que nós não devemos deixar batido, tá bom? Passar sem a nossa apreciação. Na metodologia que nós seguimos, que eu estou seguindo, que é uma mistura de algumas metodologias, há algo de original da minha parte, mas também há um amálgama, uma mistura de outras metodologias, algumas das quais eu testei, não deram certo, então foram substituídas por outras, e há uma certa composição das diversas metodologias, e eu creio que o que nós estamos seguindo aqui é bem prático, tá bom? De alguma forma, o que eu estou fazendo aqui é devedor à memória do meu amigo, meu colega de docência, Gilton Moraes de Castro, e eu vou me permitir citar aqui um trechozinho do seu livro Homilética, da pesquisa ao púlpito, tá bom? Mas aí, primeiramente, eu quero indicar a sequência mais tranquila, mais fácil de ser feita, fácil aí entre aspas, quando você está preparando o sermão. Então a sequência, gente, que eu estou seguindo, e que eu estou propondo, melhor dizendo, é basicamente a que está aí. A gente começa com um texto bíblico, e aqui é claro que eu estou falando de um sermão expositivo. Eu já expliquei em vídeo anterior, você pode procurar aí no canal. Expliquei que o sermão expositivo, a partir da definição que eu estou adotando, é um sermão onde você recorta uma parte do texto bíblico, pode ser um versículo, alguns versículos, pode ser uma perícope, quer dizer, um pedacinho daquele texto que tem um título, dificilmente um capítulo, porque a não ser que seja um capítulo muito pequeno, mas mesmo assim não seria tão recomendável. Ou seja, uma porção do texto bíblico que será utilizada não apenas no início do sermão, mas como a base de todo o sermão. E todo o tratamento que vai ser dado no sermão será dado a partir desse texto e limitado a esse texto. Então, o texto bíblico adotado no sermão, ele guiará a reflexão do pregador ao longo do tempo em que ele estiver expondo, estiver apresentando, melhor dizendo, a sua pregação, tá bom? Então, o sermão expositivo, eu sei que existem definições e mais definições, há um grande debate também, né?
Tem aqueles também que acham que todo sermão tem de ser expositivo, eu não concordo. Há ocasiões em que um sermão temático ele pode cumprir uma tarefa importante, principalmente quando você está lidando com eventos especiais, e em outro momento a gente pode falar disso, mas o sermão expositivo é o que, ao longo das semanas, ao longo dos meses e dos anos, melhor alimenta a igreja, incentiva os crentes, dá uma confiança cada vez maior no conteúdo das escrituras, e então o sermão expositivo é sempre o melhor, tá bom, gente? A sequência, portanto, a ser adotada, pessoal, seria que está aí. Você parte do texto bíblico, no texto bíblico você identifica uma ideia central do texto. Vejam os vídeos anteriores para você entender melhor o que é isso. Da ideia central do texto vem a tese, quer dizer, o que você defenderá no seu sermão, de forma atualizada para os seus ouvintes. E agora eu quero acrescentar uma informação que, em grande parte, ajudará o seu sermão. Ou seja, a tese deve servir de base para o título do sermão. Ou, dito de outra forma, o título do sermão deve vir da tese, que já é oriunda da ideia central do texto, que é oriunda do texto bíblico. Portanto, se a gente puder definir o texto, e aqui eu pego uma definição de Moraes, de Gilton Moraes, do seu livro Homilética, da pesquisa ao púlpito, a definição que nós temos, portanto, é a seguinte, tá? A excelente definição para o título é que ele é um resumo. Isso é muito importante, gente, como a gente verá nos exemplos, tá? Que resumo é esse? O menor resumo de tudo quanto o pregador tem a comunicar. O menor resumo da verdade a ser transmitida, um fiel resumo da tese. Portanto, gente, eu espero que que esteja claro para vocês. Ou seja, o título será sempre um resumo. Um resumo de quê? Do texto bíblico? Não, um resumo da tese. Então a tese é o que você vai defender ao longo do sermão. A tese provém do que foi identificado como ideia central do texto. A sequência, então, é aquela que você viu no slide anterior. Texto bíblico, dele vem a ideia central do texto, da ideia central do texto vem a tese, da tese vem o título do sermão, tá? Prosseguindo aí. Uma vez que a tese vem da ideia central do texto, e a ideia central do texto vem do texto bíblico, o título será o resumo, em menos palavras, da ideia correta e contextualizada da verdade do texto bíblico. Portanto, o título ele é um resumo da tese e ele informa, naquele breve conjunto de palavras, a ideia que você está extraindo do texto bíblico. Ou seja, o título reflete de uma forma resumida o que está na tese, ou por conseguinte, o texto bíblico oferece condições para que o seu sermão, para a intitulação do seu sermão, tá joia? Mais adiante aqui. Por que que isso é importante, meus queridos? Porque é o seguinte, olha, o título provindo da tese, ele deve ser, portanto, a base das divisões do sermão. Muitas vezes a gente vê divisões de sermões ou tópicos, né, os pontos do sermão, melhor dizendo, desconectados ou assim, sem muita coesão entre si. O que é que garante a coesão? O que é que garante uma fidelidade dos pontos do sermão ao texto escolhido? É justamente esse elo entre texto e ideia central do texto, tese e título. Portanto, é muito importante que o título escolhido seja esboçável. Esboço, você sabe que é a parte, o que o americano chama de outline, né? Ou seja, o esqueleto do sermão. O esboço é, portanto, o sermão pronto para ser pregado, indo desde o texto bíblico até a conclusão. Texto bíblico, introdução,
os tópicos do seu sermão e a conclusão, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que o desenvolvimento num sermão, ele é constituído de títulos, de divisões, de pontos, de títulos não, de divisões, de pontos, de etapas. Então, a facilidade de se manter uma coesão entre as divisões, a maior naturalidade entre essas divisões do sermão será obtida por um título que se permita a ser esboçável, a ser divisível. Isto é, as divisões ou estrutura em tópicos do sermão devem vir do título. E isso vai facilitar grandemente o desenvolvimento do sermão. E a gente pode dizer, vai ajudar grandemente o pregador a elaborar o seu sermão. E ao pregar, estará claro para os ouvintes que o que está sendo feito ali está em consonância, está em alinhamento com o texto bíblico escolhido. E aí vai impedir justamente aquela ideia da pessoa ter usado o texto apenas como um trampolim para o seu sermão, e aí o sermão tendo, vamos dizer assim, uma desenvoltura, é como se fosse uma pipa, aqui no Nordeste um papagaio, uma pipa sem linha, né, solta no horizonte aí. Isso não pode acontecer. Gente, vamos ver aqui alguns exemplos, que eu quero que esse vídeo seja um vídeo breve, tá bom? Gente, então veja só. Eu vou trazer aqui 3 exemplos simples, uma vez que algo mais elaborado você encontrará dentro do curso Pregação Excelente, tá? Então veja bem. Vamos pegar os exemplos que a gente deu no vídeo anterior. Por 3 exemplos, eu vou utilizar os mesmos. Veja, texto utilizado nesse primeiro exemplo, Gênesis capítulo 12, 1 a 3, quando Deus chama Abrão, depois Abraão, para sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, e ir para a terra que Deus lhe mostraria. E ali Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção, seja você uma bênção. E aí, desse texto, nós identificamos a ideia central do texto como sendo obedecendo e servindo ao Senhor, Abrão, você pode também usar Abraão, tornou-se uma bênção para o mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Então aí a ICT está sendo elaborada dessa forma porque eu quero extrair dessa ICT aquele desafio que eu vou fazer aos irmãos com o título do sermão. A ideia central do texto está no passado, a tese é a atualização dessa ideia. Tá bom, gente? É a atualização do que o texto diz, sendo fiel ao que o texto diz. Portanto, a tese, ela pega o que está na ICT no passado e traz para a realidade da igreja, dos ouvintes no presente. Somos uma bênção para o mundo quando obedecemos e servimos ao Senhor. Então você percebe que é uma forma contemporânea de dizermos o que está dito na ICT. Agora, como o título vem da tese, nós olhamos para a tese, somos uma bênção para o mundo quando obedecemos e servimos ao Senhor. Então a ideia que eu estou defendendo é que que o crente, o cristão, precisa ser uma bênção. Portanto, o título poderia ser Seja uma bênção. É sobre isso que eu vou pregar. Seja uma bênção. Portanto, as divisões do sermão virão daí. Quando é que nós somos uma bênção? Como é que nós podemos ser uma bênção? Quando é que nós nos tornamos uma bênção? Por que ser uma bênção? Veja, todas essas perguntas elas podem encaminhar divisões possíveis do sermão. Mas aí o título já é em si mesmo esboçável. Em vez de dizer Abraão foi fiel a Deus, como a gente vê em vários sermões, sempre sermões biográficos, né, que estão sempre vinculados ao que o personagem bíblico fez. Não, o que ele fez está na ICT. A tese atualiza isso e o título, portanto, é o resumo da tese. É o menor resumo possível, como a gente viu no slide
anterior. Se somos uma bênção para o mundo quando obedecemos e servimos ao Senhor, como eu poderia resumir ao máximo isso? Seja uma bênção. Ou sejamos uma bênção. Eu coloquei seja aí para evitar que o indivíduo se perca no coletivo. Então, sejamos uma bênção, é possível, mas fica uma coisa muito vaga. Mas seja você uma bênção. Ou, pegando a frase do texto que está no texto, se tu uma bênção. É possível. Vamos agora para um outro exemplo. Deixa eu passar aqui o slide. O exemplo 2, né? Quando Jesus está no barco, no meio da tempestade com os discípulos. Então, os discípulos estão com Jesus no barco, né? Vão passar para outra margem, só que os discípulos enfrentam a tempestade que pode afundar o barco, e enquanto isso, o texto bíblico vai dizer que Jesus dormia. Os discípulos vão acordar Jesus e dizer: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E aí Jesus acorda, repreende a falta de fé dos discípulos, repreende o vento e o mar, faz-se grande bonança, e eles vão dizer: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então esse é o texto de Mateus. Há também outra passagem que Jesus vem andando por sobre as águas, aí já é um outro texto, também é um texto belíssimo. E aí a gente tem a ideia do texto, né? Jesus, a ideia geral. Jesus acalmou a tempestade, repreendeu a incredulidade dos discípulos, demonstrando que a fé verdadeira traz paz mesmo em momentos de crise. Então essa é uma ideia possível do texto, tá, gente? Como eu falei no vídeo anterior, a gente tem que ter cuidado para não espiritualizar demais o texto, esquecendo que o texto tem um objetivo não apenas teológico, mas um objetivo histórico dentro da escrita de Mateus, de Lucas e de Marcos e de Lucas. A ICT possível, Jesus acalmou a tempestade e repreendeu a falta de fé dos discípulos. Então é inegável que o texto diz isso. A tese atualiza a ICT, precisamos de fé para enfrentar as adversidades da vida. Então vejam bem, eu estou colocando esse exemplo aqui de propósito. Nós pensamos aí na tempestade e a gente poderia, entre aspas, dizer assim: precisamos de fé para enfrentar as tempestades, entre aspas, da vida. E todos os nossos ouvintes vão entender que na vida existem momentos de turbulência, momentos em que nossa fé é testada, momentos em que os problemas são maiores do que nós, momentos em que, se Deus não intervir, a gente entende que é um momento sem solução. Então, às vezes nós estamos à espera de algum milagre, e sim, né, isso representa metaforicamente o que está acontecendo no texto. Jesus está dormindo e os discípulos estão de fato enfrentando uma grande adversidade que eles, como alguns deles, como pescadores, também já deveriam ter enfrentado em algum outro momento. Portanto, há no texto aí, especialmente na narrativa de Marcos, há há toda uma teologia também, não é? A chamado Caos Kampf. Aí é uma outra questão que vocês podem também investigar, né? Pesquisar, que é também como as forças do mar e o vento se levantam contra Javé, contra Deus no Antigo Testamento, né? E como Deus vence essas forças antagônicas a ele. Então o mar sempre representa, o mar bravio representa, portanto, a ação contra as coisas de Deus e, por exemplo, as nações em turbulência, etc. Né? Então vocês encontram isso em Jó, em Salmos e por aí vai. Essa ICT é legítima, não é? Jesus acalmou a tempestade e repreendeu a falta de fé dos discípulos. E a tese pode sim, já que Jesus repreendeu a falta de fé, é porque os discípulos precisavam de fé. Portanto, em vez de nós pensarmos na tese, os discípulos precisavam de fé. Sim, e nós precisamos? Sim, nós precisamos de fé para enfrentar as adversidades. Aí eu mudei tempestade para adversidade, tá? As adversidades da vida, as enfermidades, não é? Os perigos, as situações limite e por aí vai, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando.
Como o título é o menor resumo possível, e ele é um resumo da fé, perdão, da tese, né? O título que eu estou propondo é um título simples: Fé em meio às tempestades. Ou, se quisermos seguir a tese, a mesma nomenclatura, fé em meio às adversidades. Então, ao anunciar esse título, os seus ouvintes já sabem qual o tratamento que você vai dar ao texto bíblico, para onde você quer levar a sua reflexão, a sua mensagem, a sua homilia. Você quer defender a partir do texto que em meio às adversidades ou tempestades da vida é fundamental, é crucial, é extremamente necessário que tenhamos fé. E aí você vai trabalhar os tópicos, né, de como esse título pode se desdobrar em situações da igreja, se ela estiver enfrentando problemas, a pessoa enfrentando problemas na sua vida pessoal, pessoas doentes na igreja, bem, e por aí vai, filhos que estão se envolvendo com o que não deveriam, um casal enfrentando o divórcio, sei lá, um diagnóstico de uma doença incurável, o desemprego e por aí vai. Não são formas de espiritualizar o texto, porque o texto permite isso, porque de fato o que temos ali no texto, não é, para que ele seja relevante para nós, é que nós, em meio às grandes dificuldades, onde parecemos estar lutando sozinhos, ainda assim precisamos crer que Jesus está conosco. Portanto, a fé em meio às tempestades. Vamos agora para o último exemplo, irmãos, que é o seguinte. É o que a gente deu lá, o exemplo de Paulo, não é? 1 Timóteo 1,15, Saulo de Tarso, ou você pode usar Paulo também, né? Porque Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome grego. Então, de perseguidor da igreja, Saulo de Tarso foi transformado pela graça de Deus, revelando que a salvação não depende de méritos, ele não tinha mérito algum, mas da misericórdia divina. Então Deus tem misericórdia de Paulo, e ele experimenta a salvação e a transformação da sua vida, não é? Isso aí é o que o texto diz. A ICT, portanto, nós falamos em outra ocasião, no vídeo anterior, a ICT, a ideia central do texto, pode ser Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, se converteu e foi transformado pela graça de Deus. Porque o texto de 1 Timóteo 1,15, ele diz que Jesus Cristo, né, fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, o Senhor Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha, gente, é verdade que os dois versículos seguintes expressam de uma forma ainda melhor a mudança na vida de Paulo, porque ele vai dizer assim, olha, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. O verso 15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal, quer dizer, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então o verso 16 talvez pudesse ser lido em conjunto com o verso 15, tá? Mas aí é o exemplo, né, gente? Portanto, isso é o que aconteceu com ele. É o auditório, os ouvintes querem saber o que isso tem a ver com a vida deles. Eles não são Saulo, eles não perseguiram a igreja, eles não foram convertidos, não é, através de um evento sobrenatural. E aí, o que é que eles têm a ver com Saulo? Saulo, ou Paulo, né, foi um grande servo de Deus e que experimentou uma conversão. Então ali você tem a dona de casa, tem um adolescente, tem um jovem, tem o pai de família, tem um recém-convertido, tem um crente idoso. Sim, eu sei que eu vi milhares de vezes na minha vida cristã que Paulo ou Saulo se converteu ao cristianismo. E ele era um perseguidor da igreja. Portanto, a tese, ela puxa a pessoa, né, para o centro do texto, para o centro da mensagem bíblica. Entendam, não é nesse sentido, né, como um alvo da mensagem, não é? Claro que o centro é sempre Deus, todos nós sabemos isso. Mas vocês entenderam. A pessoa é puxada, ela está no momento ali na arquibancada, olhando para a vida de Saulo.
Mas o que a tese faz é dizer o seguinte: não, desça da arquibancada e venha para aqui, porque isso tem a ver com você. E aí a tese, a partir da ICT, é a seguinte: a graça de Deus é suficiente para nos salvar e nos transformar. Não é, gente? Essa é a grande mensagem do texto. Como o título é o menor resumo possível do texto, e o título vem da tese, eu pensei nesse título aí: Graça que Transforma. Então a graça de Deus transforma a pessoa, e aí você vai desenvolver como é que a graça de Deus faz isso. De onde vem o poder transformador da graça? Como é que a graça transforma a pessoa? Por que a graça nos transforma? Para o que a graça nos transforma? São divisões dentro dessas perguntas que você pode fazer. Beleza, minha gente? Então fica aí essa contribuição, tá? Eu creio que vai ser útil para uma grande parte das pessoas, e recomendo mais uma vez para você que quer realmente se aprofundar neste conteúdo e desenvolver a sua habilidade, não é, entre aspas aí, não é claro, habilidade em preparar sermões, em fazer com que eles sejam fiéis ao texto bíblico, relevantes, que o Espírito Santo os use para impactar o auditório, né? Para trazer glória para Jesus e avançar o reino. Se você quer melhorar e progredir e avançar nessa área, venha ser meu aluno, minha aluna no curso Pregação Excelente. É uma contribuição, né, para que a gente possa ter mais pregadores e pregadoras que possam impactar esta época, sendo fiéis à palavra de Deus e sendo mensageiros de Deus, e cumprindo assim a missão de compartilhar as boas novas da salvação e também edificar o povo de Deus. Gente, um grande abraço, até o próximo vídeo.